Olá, turminha! Na nossa aula de português, vamos abrir o livro na página 59. Vamos aprender na nossa aula de hoje como organizar o texto. O texto, ele pode ser dividido em três partes principais: o início, o meio e o fim. No início, vamos fazer uma frase, que fala sobre o tema, sobre o que a gente vai falar nesse texto. E os temas podem ser variados, pode ser o jogo de xadrez, animal de estimação, a importância das vacinas e muitos outros. Apresentar o tema é uma fase simples. Nessa fase, você pode destacar o aspecto interessante do tema. Você pode fazer uma pergunta, demonstrar curiosidade do que você vai falar, do tema, tá bom? A próxima parte é o meio. A segunda parte do espaço para apresentar informações que enriquece o texto. Então, na segunda parte, a gente vai começar a desenvolver o conteúdo, falar um pouquinho sobre o texto. E no final, a gente vai fechar, vai dar a ideia final do jogo de xadrez, por exemplo. O final dele diz assim: como o xadrez, além de se divertir, o jogador desenvolve atenção e inteligência e a criatividade. Então, a gente está falando o que o jogo de xadrez traz, tá bom? Essas são as três partes do texto: o início, o meio e o fim. No início, a gente coloca o tema. No meio, a gente desenvolve o assunto no segundo parágrafo. E no terceiro parágrafo, a gente finaliza. Na página 61, o que você aprendeu? Vamos fazer uma revisão rápida. Parágrafo. O que é parágrafo? É cada um dos blocos de informação que forma o texto. Texto informativo tem o objetivo de apresentar informação a alguém, de informar. Perguntar ajuda a esclarecer aquilo que não foi bem entendido na primeira vez que foi explicado. O texto informativo apresenta início, meio e fim. Na página 62, tem uma historinha. Leia a história a seguir. Então, a gente vai ler essa história. Tá vendo que o texto está dividido em parágrafos: início, meio e fim. Na atividade da página 63, a gente vai falar um pouquinho o que acontece no primeiro parágrafo, do que fala no segundo e no terceiro. Aí na número 2. Esse texto foi escrito com o objetivo de apresentar uma informação. Que informação foi essa? Do que fala esse texto? Na número 3, escolha um meio de transporte de seu interesse. Escreva um texto sobre ele no seu caderno, seguindo os seguintes passos. No primeiro, pesquisar sobre o tema escrito. Então, a gente vai pensar no que a gente vai escrever. Depois, pensar qual é o seu objetivo, como o texto o define, qual a informação você quer apresentar. Na letra C, anote as informações que você apresenta, que você quer apresentar em seu texto. Na D, distribua essas informações em parágrafo, início, meio e fim. E vamos dar um título para esse texto. Então, no caderno, a gente vai pensar no meio de transporte do seu interesse e escrever um texto sobre ele no caderno. Tá bom? Essa é a nossa atividade de português de hoje.